sejam bem-vindos a esse assunto tão importante em qualquer área da agronomia. Mas eu quero aproveitar que nós estamos falando de olerícolas e falar algumas particularidades da fertilidade dos solos e do manejo da adubação, especificamente nas olerícolas. Alguns sintomas de deficiências, olha só. E o que está falando? Está falando que no milho doce, o milho doce ele sofre muito com a carência de zinco. Ok? Ou podemos dizer também que ele tem uma demanda especial pelo zinco, um chameguinho, entendeu? Uma quedinha pelo zinco. É bom saber isso? É. Mas como que você vai decorar? Eu vou dar um macetezinho. O macete é que em vez de você falar milho doce, você vai falar zinco doce. É algo simples, mas eu acho que vai te ajudar. Outro caso especial aqui é a deficiência de cobre em alface. Gosta do cobre. É uma forma de eu dizer que os produtores eles têm observado muito essa relação estreita, né? Claro que o alface, o milho doce precisa de todos os nutrientes, mas ele demonstra mais essa carência por esses elementos que eu estou falando. É o que eu disse, é uma certa queda por esses elementos. Um macetezinho para você lembrar é falar alfaco, para lembrar essa relação estreita aí entre o alface e o cobre. Também temos uma relação aí muito conhecida entre tomate e o cálcio. Isso eu falei lá na aula de tecnologia de olerícolas, numa questão cobrou isso, tá, gente? Então, por isso que eu tô falando desses casos especiais, tá? Você sabendo só isso já vai ajudar bastante. Também não posso deixar de falar do boro na couve. Nas brassicas em geral, né? Couve, repolho, couve-flor. Para se ter uma atenção ali em colocar boro. Boro, tá, gente? Um macete bobo, mas que pode te ajudar, é você lembrar do abecedário. A, B, C. Boro, B, C de couve, né? Depois precisa do boro para gerar a couve, precisa do B para depois vir o C. É bobeira, mas tá aí. Pois é, gente, esses são coisas específicas, bem peculiares nas olerícolas, nesse assunto aí de fertilidade dos solos. Eu acho que isso é um diferencial para você saber. Ok, e agora eu vou falar daquelas coisas basiconas que sempre caem em prova sobre esse assunto. Por exemplo, calagem, que é de praxe aí, né? Falar esse assunto, tanto o cálculo como uma parte de teórica, né? Vamos dizer assim. Falar quem são os vilões dos solos, da fertilidade do solo, o alumínio, a acidez, que causa a acidez no solo, né? Você já sabe que a acidez aí é o vilão, ok? Tipos de adubos, adubos orgânicos, adubos minerais. E o famoso, né, trio NPK. E lógico, vamos falar dos macro e micronutrientes também. Perfeito. Vamos então às questões que nos ensinam muita coisa? E claro, vamos falar daquelas tabelas de análise de solo, vamos saber aproveitar os dados aí para tomar decisões. E tudo isso numa profundidade necessária para você resolver as questões de concurso. Além do carbono, oxigênio e hidrogênio orgânicos, 13 elementos, na verdade são 14, gente, a questão está errada aqui no enunciado, mas isso não vai impedir de aprender o que a gente quer aprender. 14 elementos minerais são considerados essenciais para o desenvolvimento das plantas, sendo estes divididos por aspectos puramente quantitativos em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. É considerado um micronutriente o Exatamente, são divididos em dois grupos. A única diferença é a quantidade. Os macronutrientes geralmente são trabalhados em quilos por hectare e os micronutrientes em gramas por hectare. Ele quer saber quem é micronutriente aqui. Fala, nossa, mas tem que saber um por um. Mas tem umas coisas que ajudam nos macetinhos. Bom, quanto aos macronutrientes, eu vou dar informações aqui que vão resolver não só essa questão, mas qualquer outra questão que pergunte quem é macro e quem é micro, tá? Quem são os macronutrientes? O famoso trio NPK, que você ouviu muito falar aí em formulações. Nitrogênio, fósforo,
e potássio. E o restante, faltam quantos? Faltam 3, são 6 macronutrientes no total. Então, como é que eu decoro os outros 3? Tem um macete que eu vou falar agora. O macete é o seguinte: quando você não está estudando, o que você tem vontade de fazer? Estar na cama, hein? Esse Ca é o cálcio, magnésio, enxofre. Beleza? Cama, hein? Agora, quanto aos micronutrientes. Os micronutrientes são em quantos? Faz a subtração. 14 menos os 6 macros, sobra 8 micronutrientes. Bom, eu não tenho macete para gravar os 8, mas eu tenho macetinho para você gravar uns 3. Então, eu vou pôr aqui, ó, alguns dos micronutrientes que você vai saber decorando macete. Vocês lembram da Monique? Monique. Monique, você que tá aqui comigo, esse aqui é pra você, esse macetinho. Só que eu vou mudar o seu nome um pouquinho, tá? Em vez de falar Monique, eu vou falar Monife. Monife. Já sacaram? MO, molibdênio. NI, níquel. Ferro. 3 micronutrientes aí pra você, com a ajuda da nossa colega Monife, ok? Beleza. Pois é. A resposta, gente, é a letra B. Não está em nenhum dos macetes. Mas, por eliminação, se você souber quem são os macro, pelo NPK e o Cama-En, você já elimina o cálcio, o magnésio e o enxofre. Tá certo? Por quê? Porque eles são macronutrientes. Aqui é magnésio, tá, gente? Só que a sigla na tabela periódica é Mg, vocês sabem, né? Entendeu? Só pelo macete dos macro você acerta essa questão, porque você elimina todas as demais alternativas erradas, mesmo que o Monife não contemple o manganês. Perfeito? Resposta, gabarito. Letra B, manganês é um micronutriente também. Certa resposta. Os solos da região do Cerrado são caracterizados por serem de baixa saturação de bases no seu estado natural. Os solos com esta características recebem a denominação de solo. Letra A, distrófico. B, eutrófico. C, mesotrófico. D, ortotrófico. E aí, você lembra disso? Bom, é o seguinte, a saturação de bases, você sabe, a fórmula é essa. A soma de bases é a soma dos elementos bons aí que a gente quer pra gente, que enriquece o solo. E o T é a soma de bases, as coisas boas mais as ruins, que é o hidrogênio e o alumínio, nosso vilão aqui do solo, coitado. Se você for parar para pensar, a saturação por bases é o tanto que tem de bases em relação a tantos outros elementos ruins que tem no solo, como o hidrogênio e o alumínio. E você sabe, o solo que tem essa saturação de bases acima de 50% é chamado de solo eutrófico. E quando a saturação de bases dá um valor abaixo de 50%, o solo é classificado como distrófico. Coitado. Que não é o que a gente quer em termos de fertilidade do solo. Beleza, então o que está falando no enunciado? Seria de baixa saturação de bases. Então é esse caso aqui, ó, menos de 50%. Resposta, então, é a letra A. O nitrogênio é um elemento muito móvel no solo e necessita ser reposto durante o período de crescimento e desenvolvimento da maioria das culturas anuais e perenes. A falta desse elemento causa perdas de produtividade e pode ser notado na planta com o sintoma de... Ok, gente, olha só. O nitrogênio ele é muito móvel no solo e ele também é muito móvel na planta. Essa informação é muito importante. Na planta, né, nos tecidos da planta. Tá, e o que interessa saber isso? Interessa saber o seguinte, que quando o elemento ele é móvel na planta, a sua deficiência se manifesta na parte de baixo da planta. Porque quando ele é móvel, ele vai rapidamente para a parte de cima. E se é colocado uma quantidade insuficiente, se move na planta rapidinho, vai lá para cima, mas faltou nitrogênio, então é a parte de baixo que sofre. As folhas mais velhas, os frutos mais velhos, enfim. No caso do nitrogênio, são as folhas mais velhas de baixo que sofrem com a sua deficiência. Esse raciocínio é válido para
qualquer elemento. Se é pouco móvel, ou se é muito móvel, a deficiência se dá na parte de baixo da planta. Se ele é pouco móvel, ele para ali embaixo e a deficiência se dá na parte de cima, exemplo é o cálcio. Perfeito. Sabendo disso, vamos ver se a gente já elimina alguma alternativa aqui. Então, lembrando, é nas folhas mais velhas que se dá deficiência. Vamos eliminar. Mais jovem, não é. Mais jovem, também não é. Sobrou a letra C e a letra D. Ok. O nitrogênio, bom, isso aí agora é você saber mesmo. O nitrogênio, ele causa clorose generalizada. Aonde? Nas folhas mais velhas, como nós falamos aqui agora. Ah, Milady, como é que eu vou decorar que o nitrogênio é móvel na planta? Lembra o seguinte, quando alguma coisa é muito rápida, ela deixa poeira no ar, então ela deixa aquela poeirinha assim, ó. Tá vendo que é um monte de Nzinho? Bobeira, né? Mas eu espero que isso ajude você a decorar. Ó, outra coisa, eu aproveito para falar, né, que você pode também estar questionando, o ferro também deixa, a deficiência de ferro também causa clorose, mas a clorose do ferro é uma clorose internerval, ou seja, entre as nervuras, e é nas folhas mais jovens. Por quê? Porque o ferro é pouco móvel na planta, beleza? Nitrogênio, clorose generalizada nas folhas mais velhas. A resposta é a letra C, clorose generalizada nas folhas mais velhas. Este é o gabarito. Quais nutrientes são altamente móveis na transição do elemento do órgão de absorção para demais órgãos da planta, ou seja, da raiz para os demais órgãos da planta? Ou seja, ele quer saber quais nutrientes são móveis dentro da planta. Ok, vimos no enunciado da questão anterior que o nitrogênio é móvel na planta, então a gente pode eliminar as alternativas que não têm o nitrogênio, letra A e letra B. Ok, restou as duas últimas. E agora eu quero falar um negócio para você. O NPK, lembra do trio NPK? Em que todos aqui são macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, ok? Eu tenho que te falar que esse trio aqui é móvel na planta. Logo, o potássio também é móvel na planta, então podemos eliminar a letra C, ok? Logo, a resposta, o que sobrou, é a letra D. Leia o enunciado da questão fazendo favor. Primeira opção. Os fertilizantes minerais são constituídos de compostos inorgânicos ou de compostos orgânicos sintéticos, como a ureia. Sim, gente, apesar de ser mineral, ele pode ser constituído de compostos orgânicos sintéticos, sabe? Por isso que é válido. Então, essa primeira opção aqui, ela tá certa. 2. Os fertilizantes orgânicos, em geral, apresentam baixa concentração de nutrientes e são constituídos de compostos orgânicos de origem animal, vegetal ou artificial? O quê? Não, gente, o próprio Silvio já deu a dica, né? Tá errada. 3. O fertilizante organomineral, perceba, organomineral, é resultado da mistura de dois fertilizantes orgânicos, sendo um sólido e um líquido. Não, gente, parecia que estava certo, né? Mas não são dois fertilizantes orgânicos, é um orgânico e um mineral, né? O próprio nome que já diz, organomineral. Então, um tem que ser orgânico e o outro mineral, beleza? Sendo um sólido e outro líquido. Gente, o estado físico, ele não interfere nessa classificação, né, dos fertilizantes, ok? Então, tá errada. Frase número 4. Então, a 2 está errada e a 3 também. 4. A mistura de um fertilizante mineral e um orgânico forma um fertilizante organomineral. É isso aí, ele está até corrigindo a frase anterior, a terceira. Perfeito. 5. Os fertilizantes minerais são aqueles de natureza física sólida na forma de grânulos, e os fertilizantes orgânicos são aqueles que se apresentam na forma líquida ou gasosa. Bom, gente, nada a ver. Como eu falei anteriormente, o estado físico não influencia nessa classificação. Ok, as certas aqui, então, é a 1 e a 4, a letra D.
Considerando a necessidade de se eliminar adequadamente os efeitos do alumínio tóxico presente em um solo agrícola, o produto habitualmente recomendado é o... Pois é, sabemos que o alumínio é o vilão aí das plantas. Inibem o crescimento, o desenvolvimento radicular das plantas, fazendo elas ficarem propícias a tombamento, né? Então, caso pergunte sua prova, é isso aí. Então, vamos ver quem que a gente usa para combater, para vencer o alumínio aqui. Letra A, oxicloreto de cobre. Gente, nesse meio agrícola nem se ouve falar nesse composto. Não é não. Pedra de carbureto, também não. Calcário dolomítico? Sim, olha, pode ser essa a resposta, hein? Vamos ler as outras. Flor de enxofre? Não, gente. Fosfato natural? Eu tô em dúvida se é a C ou é. Gente, fosfato natural não é não, porque na verdade o fosfato ele não combate o fósforo, né? Ele não combate o alumínio, não. Ele é até atrapalhado pela presença do alumínio. Mas você pode questionar, tem o calcário calcítico, o magnesiano, esses dois não poderiam ser usados para corrigir o alumínio, não? Até o nível adequado? Pode também, poderia se usar qualquer um dos três. Mas quando que se escolhe usar um ou outro? Você não lembra o que é calcário dolomítico, magnesiano? Põe aqui na tela que você vai lembrar. Pois é, está aí. E quando que você indica um ou outro? Bom, gente, aí vai depender dos níveis de cálcio e magnésio que tem naquele solo. Faz uma análise de solo, vê. Se tiver pouco magnésio, você recomenda o dolomítico. Se tiver muito magnésio, você recomenda o calcítico. Basicamente é isso. Porque tem que se equilibrar a relação cálcio-magnésio, que é 4:1. 4 cálcio para 1 magnésio. Observando essas duas coisas, você vai saber escolher qual calcário recomendar. Mas é basicamente isso. Resposta letra C. Um determinado produto, para ser identificado como corretivo da acidez do solo, ou seja, elevar o pH e diminuir a acidez, deve apresentar elevada concentração dos elementos? Olha só, você vai ter que pensar um pouco em termos de química, tabela periódica, beleza? Olha, eu vou direto na resposta e vou explicar o porquê. A resposta é a letra C, cálcio e magnésio. Por isso que calagem tem cálcio, tem magnésio, beleza? Outros elementos aí que corrigem a acidez sempre tem o cálcio e o magnésio ali no meio, exceto, atenção, exceto o gesso. Não vou nem escrever aqui, tá? Mas é importante, o gesso ele tem cálcio, é o sulfato de cálcio. Mas por que ele não corrige a acidez? Porque o gesso é altamente solúvel no solo, nem dá tempo dele fazer isso. É uma exceção, tá? E por que o gesso é solúvel? Porque o cálcio ele está mal acompanhado, o tal do íon acompanhante que faz o cálcio se perder rapidinho. Então, tirando o gesso, que não corrige a acidez, apenas fornece cálcio e enxofre, né? Os outros componentes que têm cálcio e magnésio corrigem sim a acidez do solo. A resposta, letra C.